Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa casa da farmacologia na internet. Fico muito feliz em vê-lo, em vê-la aí do outro lado. Na verdade, eu não estou te vendo, né? Mas eu acredito que você esteja aí. Em algum momento você vai assistir essa aula aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, não ativou as notificações, o que você está fazendo? Toda semana tem mais de uma aula disponível para você aqui no nosso canal, então é conteúdo grátis e feito com muito amor desse professor. Então já se inscreva, já ativa as notificações, dá aquela força para esse professor, comente aqui embaixo do vídeo o que você quer que eu traga para o nosso perfil, inclusive nessa pegada do mês de junho, julho, se você está assistindo durante a estreia dessa aula ou depois, enfim, está acontecendo várias mudanças no perfil, estão acontecendo várias mudanças no perfil, inclusive as aulas estão sendo mais focadas em medicamentos específicos. O pessoal pediu para mim falar especificamente de alguns fármacos e eu resolvi fazer algumas aulas específicas também, falando de algumas moléculas, de alguns medicamentos, assim como esse da aula de hoje. Show? Eu sou o professor José, professor de farmacologia e fisiologia há mais de 12 anos nesse mundão e também na internet, na plataforma Farmacologia Aplicada R2A, onde eu acompanho os alunos pelo WhatsApp no estudo deles de farmacologia. Eles acessam a plataforma, adquirem o acesso anual, tem acesso a mais de 150 aulas gravadas, PDF, apostila, fluxogramas, mapas mentais e muito conteúdo. E além de quebra, ganham um contato direto desse professor para tirar dúvidas quando precisar, diretamente comigo pelo WhatsApp. Isso mesmo, completamente diferente de tudo que você já viu nessa internet. Bom, na aula de hoje vamos falar de um medicamento muito conhecido, né? Um medicamento utilizado principalmente para edema e para hipertensão arterial sistêmica, um fármaco da classe dos diuréticos de alça, né? Ela é a furosemida. Não sei se você conhece, muitos pacientes utilizam para diversas condições de saúde diferentes. Eu vou trazer então um contexto geral dessa molécula e também, claro, algumas curiosidades. Bora para a aula então. Bom, a furosemida ela é da classe dos diuréticos, diuréticos de alça especificamente. Um diurético é um fármaco que consegue eliminar do nosso organismo água, né? Diurético, diurese, eliminação de água, mas o principal objetivo é eliminar o sódio. Paralelo à eliminação do sódio, acaba saindo a água também, porque o sódio ele é um mobilizador de fluidos do nosso organismo. Ele é um íon muito importante para dezenas de milhares de milhões de estrelas do céu, de funções do nosso organismo, e ele, aonde ele vai, a água vai também. Por causa do volume de sódio que nós temos sempre circulando, ele é um íon positivo, então ele carrega os locais aonde, carrega positivamente os locais aonde ele está, e ele é um soluto, né, que fica dissolvido na água. Então aonde ele vai, a água tende a, por osmose, ir com ele para diluir onde ele estiver. Então, vai o sódio, atravessa a membrana, a água vai junto para equilibrar as concentrações dos dois lados. Então, aonde vai o sódio, a água vai atrás. E os diuréticos têm essa premissa: eliminar a água do corpo, paralelo à eliminação do sódio. A principal indicação dos diuréticos é exatamente para isso, para essa eliminação, para diminuir os edemas, acúmulo de água no corpo, e também na hipertensão arterial sistêmica, porque um dos problemas da hipertensão arterial sistêmica é que ela é originada do excesso de ingesta de sódio e a retenção desse sódio gradativamente maior no corpo, onde vai reter a água e assim aumenta o volume de sangue, né, a volemia do paciente e a pressão arterial aumenta. Então, por isso que eles são indicados para hipertensão. Aí eu procurei na internet uma imagem que mostrasse o mecanismo de ação da furosemida e olha que beleza essa imagem que eu encontrei de um caderno resumo, que traz aqui o local onde a furosemida ela atua. Olha só, aqui nós temos o néfron, que é a unidade filtradora do nosso rim, então temos milhares e milhares e milhares e milhares de néfrons. Então aqui o néfron ele tem várias etapas, várias partes dele, inclusive eu não vou aprofundar nessa aula sobre o que faz cada uma dessas porções, porque eu já aprofundei dentro do nosso canal. Você encontra várias aulas onde cada aula eu falei de uma parte do néfron no quadro, desenhado, explicadinho. Então depois você vai lá na playlist, né, nos vídeos postados aqui do nosso canal e encontre, né, essa aula para você. Show? Pegue ela e chame de sua.
Então aqui nós temos o néfron desenhado e nós temos várias porções, como eu disse. Então, glomérulo, né, que é a primeira parte onde acontece a filtração. Então a filtração, aqui chega o sangue, né, no glomérulo, chega o sangue no glomérulo e ali ele vai passar por esse processo de filtração todo o sangue do organismo. Então o que passa pelas fenestras do glomérulo entra dentro desse tubo, né, que é o néfron. Mas não é só a filtração que acontece. Depois que entra no néfron, esse fluido que foi filtrado, né, ainda tem um processo chamado de reabsorção, que é o quê? Trazer de volta para o organismo algumas substâncias que não podem simplesmente sair. Uma delas é o sódio, a glicose, por exemplo, outros aminoácidos, né? E também nós temos um processo de secreção, que são substâncias que não são filtradas pelo tamanho, pela carga, né? E acabam entrando nesse tubo depois, né? Em alguma das porções dessas regiões. Então, por isso que cada uma dessas porções aqui, dessas regiões do néfron, são diferentes. Algumas vão secretar algumas coisas, outras vão reabsorver outras, então são diferentes. E aí nós temos então o glomérulo, o túbulo contorcido proximal, as alças, né, de Henle, descendente e ascendente, a região distal, né, proximal e tardia, e nós temos os ductos coletores, então regiões diferentes. E aqui, pessoal, na alça de Henle ascendente, nessa parte rosinha que sobe, aqui fica engrossada depois que sobe, é o local de atuação da furosemida. Ela é um diurético de alça, né? Não é o único, mas é o mais importante. E o que ela vai fazer então nessa região? Bom, a furosemida ela vai bloquear essa bombinha que está ali desenhada em azul, a bombinha de cotransporte NKCC2. Ela é um transportador bem peculiar, porque ela vai transportar, aqui nessa imagem, nesse quadradinho, né, que tem a bomba de NKCC2, nós podemos imaginar que na região onde está à esquerda dessa figura, nós temos o lúmen, está passando o filtrado renal ali, tá? O lúmen do túbulo renal. Do outro lado, onde nós temos a bolinha amarela aqui, que é a bomba sódio potássio TPase, nós temos o interstício, que é um gel que recobre, né, que vai estar entre ela e o vaso sanguíneo, entre a célula e o vaso sanguíneo. Então, para a direita dessa imagem, vai embora, volta para o organismo, melhor dizendo. Não vai embora, volta para o organismo. E o que está passando ali na bombinha azul, ela é o que está sendo eliminado do corpo. Está subindo ali na alça de Henle e indo embora, vai para a região distal, dos coletores e vai embora. Muito bem, então essa bomba ela retira do lúmen, né, do nosso filtrado renal o sódio, 2 cloretos e o potássio ao mesmo tempo, é uma bomba de cotransporte. E aí ela manda para dentro da célula esses 3 íons. A partir daí o sódio ele vai ir para o interstício pela bomba sódio potássio TPase, que vai equilibrar as concentrações de sódio e potássio. O potássio vai ser captado pela célula do interstício e vai ser eliminado. Então vejam que o potássio ele vai circular, porque ele é eliminado pelas bombas de efluxo de potássio, mas ele volta pela bomba NKCC2. Então o potássio ele vai circular, né? Um pouco se perde, é claro, mas circula, e o sódio só entra. Então essa bomba ela é muito importante para a reabsorção de sódio. E aí então a furosemida vem aqui e bloqueia essa bomba de reabsorção e impede essa fase de trazer, essa etapa de trazer o sódio de volta para o corpo na alça de Henle ascendente, que não é a principal região de reabsorção de sódio. Do túbulo contorcido proximal é mais reabsorvido do que ali, mas é muito importante na composição geral de reabsorção do sódio. Então, quando a furosemida faz isso, e aqui nós citamos outros medicamentos também, né, como a bumetanida e o ácido ataclínico, ela vai impedir a reabsorção de sódio, cloreto e potássio, que é um dos efeitos adversos da furosemida. Impedir a reabsorção de potássio e perder potássio na urina. Então, o que nós podemos pegar de lição, né, sobre o mecanismo de ação da furosemida? 2 coisas importantíssimas, anota aí. Primeiro, ao impedir a reabsorção de sódio, ela também impede a reabsorção de potássio. E ela é um diurético, então, perdedor, intenso perdedor de potássio. Então, os níveis de potássio de um paciente que utiliza a furosemida precisam obrigatoriamente ser monitorados. Os sintomas, como fraqueza muscular, dor muscular, arritmias cardíacas, que são geradas pela perda de potássio sérico, têm que ser monitorados, e quando começar a dar algum indício, ou até mesmo antes, deve ser feito um exame da concentração sérica de potássio para ver se a furosemida não está interferindo nessa concentração. Além disso, essa bomba NKCC2 ela está presente em vários locais do corpo, então não só no nosso rim, não só no nosso néfron, e por isso que a furosemida vai agir em outras regiões também, e é por isso que eu vou falar, e é sobre isso que eu vou falar quando eu falar dos efeitos adversos.
Pois bem, então aqui nós revisamos o mecanismo de ação dessa bichinha, da furosemida. E agora nós vamos falar um pouquinho mais então do dossiê do fármaco, né? Quais são as características dele. Então ele é da classe terapêutica dos diuréticos de Alça, como eu já disse. Mecanismo de ação inibidor do cotransportador sódio, potássio, 2 cloros, 2 cloretos. Então, na alça de Henle ascendente, isso aumenta a eliminação de sódio e água, que é o principal objetivo, né, da furosemida, e acaba eliminando também potássio como um efeito adverso. E às vezes, pessoal, é usado para controlar as concentrações de potássio. Quando a pessoa tem uma concentração alta de potássio no sangue, ele pode utilizar um diurético também para eliminar esse potássio, para regular essa concentração de potássio. Show? Indicações: insuficiência cardíaca congestiva, claro, porque é uma insuficiência cardíaca onde eu tenho edema, né? Edema pulmonar principalmente. O próprio edema pulmonar, ele é uma indicação também da furosemida. Edema periférico, hipertensão arterial sistêmica, é claro, pela eliminação de água e sódio, né? Sódio e água. Insuficiência renal aguda, síndrome nefrótica e cirrose hepática com ascite, que também é um processo que gera um edema no organismo. A administração, ela pode ser administrada oral, né, comprimido, e também intravenosa, né, em situações agudas. Metabolismo hepático, eliminação renal, e o tempo de meia-vida é muito curto, de 1 a 2 horas. Então, rapidinho ela faz o efeito e é eliminada, mas o efeito se perdura por mais tempo da furosemida. Apesar disso, ela precisa ser administrada várias vezes ao dia. Como efeito adverso, então, nós temos a hipocalemia, que é abaixo do potássio sérico no paciente, hiponatremia, abaixo do sódio, que é o principal objetivo, mas também nós temos perda de magnésio, hipomagnesemia, hipocalemia, calcemia. Então diminuição do sódio, diminuição do magnésio também no sangue, também pode ser um problema para o paciente. Desidratação pode acontecer, hipotensão, tontura e ototoxicidade, olha só. E isso tem relação com a localização diferencial da bomba NKCC2 no organismo. Já vamos chegar nesse efeito adverso, que é a curiosidade que eu trouxe para vocês nessa aula, né? Hiperglicemia, hiperuricemia também pode acontecer. Por exemplo, pode precipitar gota no paciente. Os diuréticos tiazídicos, que é outra classe de diurético, também pode causar gota, mas o uso contínuo da furosemida pode gerar esse processo, esse problema no paciente também. Alguns problemas, né, algumas contraindicações da furosemida é quando se tem ausência de produção, quando a pessoa tem anúria, né, ausência de produção de urina, hipersensibilidade à molécula da furosemida ou dos seus derivados, né, das suas origens químicas, que são as sulfonamidas. Quando o paciente está tendo desidratação já, não pode utilizar. Hipocalemia severa e hiponatremia severa. Então, algumas condições de saúde ou situações de saúde onde a furosemida não pode ser inserida no tratamento do paciente. Quanto às interações medicamentosas, ela vai atuar principalmente potencializando um efeito antihipertensivo de alguma droga antihipertensiva que está sendo utilizada pelo mecanismo sinérgico, né, na hipertensão. Pode potencializar nefrotoxicidade, ser utilizada com medicamentos que também são nefrotóxicos. Dá um exemplo, vancomicina, um antibiótico. E também a ototoxicidade, se colocada junto com um medicamento que também é ototóxico. Show? Precauções, monitoramento principalmente dos eletrólitos, função renal e pressão arterial. Isso é essencial quando se utiliza a furosemida. Mas, professor, você falou de ototoxicidade. O que é isso? Toxicidade auditiva? O que é isso? Bom, olha só. Coloquei para você aqui a imagem, né, da nossa estrutura, do aparelho auditivo. Olha que maravilha é esse aparelho. Nós temos o canal auditivo exterior, temos aqui a membrana timpânica, né, o nosso bumbo dentro do nosso ouvido, temos a cavidade timpânica, né, com o martelo, com a bigorna, que vão passar essa vibração para dentro da cóclea, que é o órgão, né, que é o órgão auditivo praticamente, né? Aqui ela vai conectar diretamente com o nervo vestibular, que vai controlar o nosso equilíbrio, e o nervo auditivo. E essa vibração que ela entrega aqui, esse bumbo que bate aqui, entrega essa vibração dentro da cóclea, ecoa dentro da cóclea. E os cílios, então, recebem essa vibração e transformam essa vibração em potencial de membrana. Entra sódio. Então, eu tenho um fluido com eletrólitos ali muito controlado. Porque qualquer vibração, pessoal, gera uma despolarização nesses cílios, nessas células ciliadas, e ocorre o potencial de membrana que vai fazer com que a gente escute aquela vibração. Show? Então, e a furosemida, ela inibe transportadores sódio, potássio, 2 cloros, não apenas no rim, mas também na cóclea.
olha só, e altera essa concentração eletrônica, né, de íons que passam, que entram e que saem nas membranas timpânicas, nas membranas do aparelho coclear. E isso pode interferir, então, no processo de audição. Isso vai acontecer quando? Isso é um efeito momentâneo, quando se faz uma administração muito rápida de furosemida endovenosa, e quando a pessoa utiliza por longos períodos, ela pode começar a sentir dificuldade auditiva. Então o principal motivo da ototoxicidade que a furosemida pode causar é exatamente isso. Além disso, as células ciliadas são muito sensíveis, né, a alterações desse ambiente iônico, e ela pode interferir na função direta das células ciliadas, mais um problema pelo uso da furosemida. Qual que é o sintoma que o paciente pode apresentar? Então a perda auditiva é um dos sintomas, né? Pode ser temporária ou permanente, e daí vai depender também do caso, da forma de utilização da furosemida. Tinnitus, que é o zumbido, né? Ela pode sentir também zumbido no ouvido. E a vertigem, é claro, vocês veem que a cóclea, ela também mantém o nosso corpo equilibrado, né, em equilíbrio, através do nervo vestibular, principalmente, tá? Uma sensação de tontura, desequilíbrio, é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Show? Então aqui, pessoal, falamos da furosemida, indicações, reações adversas, até curiosidades sobre ela. E eu vou trazer muitos outros medicamentos. Agora, você deve escolher. Você que está na sala de aula, você que está do outro lado dessa câmera, assistindo esse cara de barba branca, coloca aqui nos comentários qual medicamento que você quer que eu faça um croquis, né, um dossiê completo, inclusive trago curiosidades para você na próxima aula. Show? Te espero lá e não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ficar atento em todas as aulas postadas aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima aula. Beijão! Tchau, tchau!